é a segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta lida, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque o que se era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Queiram tomar assentos, amados. O título dessa mensagem é: qual é a tua caixinha? O subtema ou o subtítulo é Além do Véu. Aqui nesse texto, Paulo está enfatizando várias coisas, e eu vou começar pelo final, para depois chegar no início, no final do capítulo. Ele diz uma coisa interessante, no 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nunca se viu um tempo que a igreja tivesse tantas pessoas prisioneiras. Uma das evidências que algo está errado, que algo está muito errado. É triste falar, mas há pessoas na cristandade, em igrejas, prisioneiras de pecados sexuais, prisioneiras ainda da bebida, do cigarro, prisioneiras de remédios, sim, de remédios, prisioneiras de rancores, de tristezas, e já estão até achando normal
Mas a maior prisão que elas vivem não são essas prisões, porque todas essas prisões é o resultado de uma prisão, a prisão da caixinha. E a pergunta é: qual é a tua caixinha? Porque quando tentam aprisionar o Espírito Santo em uma caixinha, quando tentam adaptar o Evangelho a gosto do cliente, não dá certo. O Evangelho é a única coisa que não se adapta a nada. Não adianta, pode tentar adaptar. O Evangelho, ele é puro, ele é completo e não se adapta a nada. Somos nós que temos que entender o Evangelho e viver o Evangelho. Mas, quando acontece aquilo que o apóstolo Paulo vaticinou, que entraria no meio de lobos cruéis, que não perdoariam o rebanho, Pedro disse que faria comércio de vós, e quando a igreja vira um comércio, a coisa tem que ser a gosto do cliente, para o cliente voltar. E todas essas caixinhas que aprisionam as pessoas são por um dos motivos principais. O véu, para muitas pessoas, não foi levantado. Aqui está dizendo com toda clareza que no versículo 7, que se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E hoje nós vemos pessoas vivendo na nova aliança, um evangelho medíocre, abaixo da média, que acaba até perdendo para a velha aliança. Mas como? Para que nós vivêssemos hoje na nova aliança, a qual são melhores promessas, de um nível superior, de uma aliança não feita com sangue de animais, uma aliança feita com sangue de Jesus Cristo, pessoas ainda vivem um evangelho medíocre. Aqui está dizendo no 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais estenderá em glória o ministério da justiça. Mas não é isso que nós vemos hoje em dia no evangelho. Então, por que será que o nível desceu tanto? Coisas que nunca aconteceu na igreja do passado. Nunca se ouvia falar dos tempos dos pais da igreja, que um crente se suicidasse. Se você dá uma clicadinha no YouTube aí, pastores e pastoras que se suicidaram, você vai ficar assombrado com a quantidade. Também, se você clicar adultérios, pastores que deram mau testemunho, teu cabelo vai ficar arrepiado. Se você procurar entender a quantidade de filhos de crentes que hoje estão em presídios, os nomes são Daniel, Samuel, Misael, Paulo, Pedro. Por que será que a igreja contabiliza tanto a derrota? O véu. O véu, para muita gente, não foi tirado. Porque onde está o Espírito de Deus, do Senhor? A liberdade. O tempo não dá para destacar muitas coisas, mas eu separei aqui algumas das caixinhas mais peculiares hoje em dia. Eu começo pela primeira,
tipo de crente. Há tipos de crente que ele não entendeu que o véu foi rasgado de alto a baixo e que comunicação com o Senhor é uma coisa que todos nós temos acesso, e quando eles estão com problema, eles estão sempre procurando os irmãozinhos sapatinho de fogo. Ele não consegue imaginar que ele tem acesso. E para se perceber a ignorância teológica dessas pessoas, já vi casos assim que a irmã fala assim: não, eu estou pagando o preço de eu salvar o meu marido, no jejum e na oração. Eu falei: pagando o preço? Como que é isso? Ué, Jesus já não pagou o preço? Eu estou pagando o preço para Deus me dar uma casa. Eu estou pagando um preço. Que história é essa, irmão? Pessoas acham que tem que pagar preço para Deus dar alguma coisa. Umas até falam: eu estou pagando um preço para Deus converter o meu marido. Mas já falei para ele, se ele não se converter, eu vou orar para Deus tirar o emprego dele. Se calhar do marido ficar desempregado, tu já sabe o problema que vai dar, né? Irmãos, eu sei que é hilário, seria cômico se antes não fosse triste, mas há uma multidão de crentes assim, e abarrotam auditórios enormes atrás de profetas que adivinham o nome. E a missa é tanto encomendada que quando o profetão, que só profetiza a bênção, adivinha o nome, a orquestra toca para dar ainda mais emoção e a pessoa chora copiosamente. Pessoas que não entendem que o véu foi rasgado de alto a baixo e nós temos acesso ao Pai. E temos em nossas mãos uma palavra que é a maior revelação. Esta é a primeira classe de pessoas que acham que para Deus abençoar se precisa ainda de pagar preço. E o pior, né? Se você falar para ela que esse evangelho que ela vive não é o da Bíblia, se você falar mal da caixinha que ela vive, acabou para tu, amigo. Você perdeu o amigo. O pior é isso. Esse tipo de pessoas que vivem em caixinhas, eles não conseguem ouvir o contraditório. Se o contraditório destruir uma tese, é porque ela não se sustenta. O contraditório não derruba uma tese, a menos que a tese não se sustente. E esse evangelho de pagar preço, de mistério e de sapatinho de fogo, ele não se sustenta diante do evangelho da Bíblia, mas é uma caixinha muito bonitinha, e as pessoas adoram ela, não é verdade? Uns pagam preço no jejum e na oração, outros pagam preço: eu vou vender meu carro e vou comprar um mais barato, vou botar metade do dinheiro no altar, eu vou pagar o preço para Deus me abençoar. Mas não tem nada não. Aí eu vou fazer hora extra para comprar um carro melhor e o pastor fica lá orando para mim. Eles acham normal isso aí. Essa é a primeira caixinha que eu gostaria de destacar. A segunda caixinha é daqueles que idolatram pastores, idolatram profetas, apóstolos e missionários. Se esse profeta não fizer algum sinal, né, ele se esquece que a ovelha não conhece o sinal do pastor. A ovelha conhece a voz do pastor, e que a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam falsos mestres e faria tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria os escolhidos. Pessoas que estão numa caixinha, que não entendeu que a forma de identificar os homens de Deus não é se ele faz ou não algum sinal, é se ele é o exemplo dos fiéis. E alguns até gritam assim: igreja, não olha para mim não, olha para Jesus. E a igreja aceita essa palavra. Não, a Bíblia não fala isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que Paulo, falando para Timóteo: Timóteo, sê
o exemplo dos fiéis na pureza, no trato, no amor. E aí, como é que faz? O profetão vai lá, traz um objeto ungido, uma rosa ungida, e ele fica lá esperando, comendo na mão do profetão, porque ele não entende. Para essa pessoa, o véu ainda não foi levantado. Ele pensa que ele está ainda na lei, onde só os sacerdotes tinham acesso a Deus. Olha que caixinha horrível. Que diferença esse evangelho que essa pessoa vive tem da lei? Então, nem precisava de Cristo morrer para reconciliar o mundo consigo e termos acesso ao Pai e termos ousadia para entrar no santuário. Continuaria na lei, todo mundo comendo na mão do sacerdote, dos profetas. Não precisava. Mas eles acham bom assim. Eles não querem compromisso. E eles acham que o evangelho é igual àquela religião que ele vivia antes, né? Que ele ia lá, pagava um dinheiro, o cara fazia um trabalho, ele tomava um passe, ele acha que o evangelho é aquilo ali. Só que isso não é evangelho. Mas se você falar para essa pessoa que isso que ela vive não é evangelho, você perdeu um amigo. Você perdeu. Ele morre de medo de descobrir que aquilo que ele vive não é evangelho. Ele foge de você. O evangelho que ele vive é algo tão forte, que ele tem medo que a verdade do evangelho derreta todo esse evangelho horroroso. Ele acha que é evangelho. Essa é a segunda caixinha. Eu não tenho como falar de todas, que são tantas caixinhas, cada uma mais horrível que a outra. Mas tem uma outra caixinha também. A caixinha do evangelho clube social. É só festinhas, e alegrias, e luzes girando, e chama cantor famoso, celebridades, e fumacinhas, e gincanas, e micareta, e vamos que vamos. E o camarada não sai por quê? Porque esse tipo de igreja da caixinha, eles enfiam na mente do camarada que aquela igreja é a maior do mundo. Aí ele pensa, não, sair da minha igreja não, meu povo está lá, meus amigos, com que cara eu vou olhar para eles? Ele nem percebe que ele não está preso em Cristo, ele está preso na placa e no clube social que ele vive. E se você tentar mostrar para ele que o evangelho não é aquilo, já sabe. E adultério, e prostituição, e tudo que você imagina acontece naquele lugar. Ele acha normal que a igreja agora acontece o tempo todo. Não, irmão, aconteceu um pecado, mas igreja que parece mais um antro, mas eles acham, porque, eu não quero perder meus amigos, né? E depois, afinal de contas, né, foi com o meu dinheiro que foi construído aquele clube social. E, com certeza, eles não vão me devolver o que eu gastei ali. E aí ficam aprisionados naquela caixinha, naquele maravilhoso clube social, como um sapo morrendo dentro de uma panela com fogo aquecendo embaixo. Essa é a outra caixinha. Tem a outra caixinha também do camarada que é soberbo e quer uma igreja que não tenha pastor. Quando ele conta uma igreja, essa igreja aqui não tem pastor, aí ele, que legal, ali não tem pastor. A Bíblia fala que Deus deu foi até lido pelo diácono aí ainda agora, deu para pastores, outros para... Na Bíblia dele não tem esse versículo. Mas porque o camarada é tão soberbo que ele acha que é humilhação ele ser instruído por um pastor. Mas quando ele vai com o carro dele andando na rua e ele para numa blitz, um soldadinho de 20 e poucos anos
ordena a ele que ele apresente a carta e a identidade, e ele faz, sem nenhum problema. Às vezes na empresa que ele trabalha, ele obedece a um chefe que tem a metade da idade dele, mas na igreja ele acha que é humilhação ser submissa a um pastor. Pois é. E essa caixinha é maravilhosa, porque ele não gosta de ser submisso. Ele não sabe que essa insubmissão foi a marca do diabo que derrubou ele do céu. Ele não sabe que a insubmissão foi aquilo que entrou no coração de Uzias, ele morre leproso. Ele não sabe que a insubmissão, a soberba, foi aquilo que habitou no coração de Nabucodonosor, o qual ele comeu capim por 7 anos. Agora, a sexta, não por acaso o número 6 é o número do homem, né? É a caixinha da salvação que eles inventaram. Salvação maravilhosa. Irmãos, estou salvo e acabou, e agora é só a vitória. Não, irmãos, estou salvo, já faço parte de uma igreja, agora eu estou só esperando Jesus me chamar. Mas é só isso mesmo? A palavra fala que eu sou salvo pela graça. Acabou. Acho que não precisava nem de igreja, não precisava nem de pastor. Eu já estou salvo pela graça. Eu vou para casa, tomar um café, comer uns biscoitinhos, né? Mas irmãos, é loucura, mas é a ideia que eles dão. Agora vamos ler o texto. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí o cara parou aí. A Bíblia, pessoas que arrancam o texto do contexto, não lê o restante. Agora, olha o que diz o último versículo. Porque somos feituras suas, criados em Deus, para quê, igreja? Para quê? Para as boas obras. O fato de eu não ser salvo pelas obras, não está dizendo que eu não tenho que ter boas obras. Ah, mas é tão legal. Não vem, não. Pode ir embora. Isso vai pregar? Tchau, então. Eu volto amanhã. O cara ele não quer nem mais ouvir. Por quê, irmãos? A coisa melhor que tem é quando não tem nada para fazer, né? Quando chega em casa, a esposa vai ir para a cozinha. Não, mulher. Não faz janta, não. Hoje vamos comprar uma pizza. Aí a mulher, obrigado, né? Maravilha. Eu gosto de fazer isso quando dá, né? Tem que fazer mais, não é verdade? É bom, irmão, não tem que fazer. Não vou enganar ninguém, não, irmãos. Não tem que fazer nada, coisa boa. Que maravilha. Quando eu tenho que lavar meu tênis, quando eu vou ver, a Karina já lavou o meu tênis. Jesus, obrigado. É bom, não tem que fazer as coisas. E esse evangelho de salvo pela graça, que na verdade é uma desgraça, é uma delícia de ouvir nos ouvidos, não tem que fazer mais nada. Claro que o evangelho é algo maravilhoso, que ele fez tudo. Mas vamos ver o que a Bíblia fala? Olha, sobre obras, além do texto que fala que somos salvos pelas obras, vamos aqui no livro de Tito, 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis. Tito 1,16. Agora, Tito 2,7. Em tudo te dar, por exemplo, de boas obras na doutrina. Quer mais? Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, para purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Não para não? Não para não. A Bíblia toda, irmão. Tito 3,8. Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para os que creem em Cristo, em Deus, procure aplicar-se às boas obras. Tito 3,14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias. Irmão, não vou ler nem tudo. Se você clicar, se você tem uma Bíblia de chave, ou você pega versículo falando de obras ou de boas obras, você vai se assustar.
Que o quanto se fala, Jesus fala, fará a obra maior que é essa. Agora vê aqui Apocalipse, eu sei as tuas obras. E o teu trabalho, Apocalipse 2:2, Apocalipse 2:5. Lembra de onde caíste e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2:9, eu sei as tuas obras. Eu não vou ler mais sobre obras, irmão, porque eu vou ficar a noite inteira aqui só falando referências, enfatizando que nós fomos chamados para as boas obras. Mas tem uma que eu vou querer falar, e essa está em Gálatas. Porque essa é bastante interessante. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, começa a dizer, digo, porém, andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. No 19, fala, as obras da carne são, aí vai dizendo, né? Prostituição, impureza, lascívia. Aí quando chega no 22, mas o fruto do Espírito é mansidão, longanimidade. Se você for no grego, investigar esta palavra que está sendo escrita aqui, você vai descobrir uma coisa interessante. Essa palavra fruto, que está aqui, a palavra no grego é karpos, é igual a obras. Vai lá pesquisar no grego, não é eu que estou falando, é obras. Então, amados, não é eu que está falando que você, mas para fechar a tampa do caixão, desse caixão maldito desse evangelho que não é o da Bíblia, olha o que vai dizer Tiago. Meus irmãos, Tiago 2,14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? 18, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,20, mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Irmão, não é eu que estou inventando isso. É a Bíblia. Tiago 2,24. Vede então, homem, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E para refrescar sua mente, aqui é Tiago. Paulo escreveu em Gálatas que nós somos benditos com o crente Abraão. Você deve estar assim, oh, eu não sabia. Pois é porque você vive numa caixinha e você nem percebeu que a caixinha que você vive não te deixa ver a grandiosidade do Evangelho. E é uma caixinha até agradável, né? Jesus é amor, nenhuma condenação há para os que Jesus, aí você continua na igreja, de vez em quando dá uma fumadinha no cigarrinho, né? De vez em quando ninguém está vendo, tu toma um biricutico, né? No trabalho, assedia a sua colega do trabalho, a pessoa olha para você e fala, mas que crente é esse? Não é? Pastor, como é que está contando a minha vida? Eu estou contando a tua vida não, é o Espírito Santo. Você não tem paz, qualquer coisa te tira do sério, porque onde está o Espírito? A liberdade, a paz, a gozo. Mas essa caixinha que te colocaram de uma salvação que é pela graça, que não é graça, é uma desgraça, te colocou nessa caixinha, que tu não tem que fazer nada. Agora, vamos ver aqui mais um pouquinho, se é isso mesmo que a palavra de Deus diz. Além do que Efésios está dizendo de boas obras, vamos observar agora o que Paulo vai dizer em Filipenses 2. Preste atenção que esse texto está falando de salvação, tá bom? Aquela salvação que as pessoas falam que não tem que ter obras. Não, nós não temos que ter obras da lei.
E não temos que ter obra para ser salvo. Nós temos obras porque somos salvos. O que há de sensacional se você vê uma mangueira cheia de manga? Normal, né? Seria sensacional se uma mangueira desse aquele monte de morango, né? Não é uma mangueira com morango? Não, irmãos. Então, nós darmos fruto é uma coisa normal. O anormal é se nós não dermos fruto, tivermos folhas e não dermos fruto. Por que você acha que quando Jesus chega numa figueira, e nem era tempo de figo, ele amaldiçoou aquela figueira? Jesus não estava irado com a figueira. Jesus ali emitia uma grande mensagem para nós, que nós, se não dermos fruto, seremos cortados. Para você ter uma noção que as obras é importante, e essa palavra aqui do grego é obras, observe o que João Batista vai dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. A salvação não é pelas obras, mas quem se arrepende dá fruto, e esse fruto são as obras que evidenciam que você foi salvo. É o que a Bíblia está dizendo, e não é uma referência, são várias. Ele disse: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus disse: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Toda vara que dá fruto, ele limpa, e para que dê mais fruto. E a que não dá fruto é cortada. Então, abra os olhos para esse evangelho que te ensinaram. Isso é uma caixinha. Vamos lá, Filipenses 2, versículo 12. De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com tremor e temor. Lá no grego é o mesmo que desenvolver. Irmãos, ele morreu na cruz, o véu se rasgou, você está salvo. Só que a salvação que Deus te deu é para você desenvolver ela, irmãos. Nem lá no céu. Tem gente que está achando que vai chegar lá no céu e vai ficar todo mundo assim na rede. Ai, que legal, dançando assim na rede. Lari. O que Jesus falou, irmão? Meu pai trabalha até essa hora. No céu vai ter trabalho, irmãos. O evangelho não é uma coisa mórbida. O evangelho é ação, porque o evangelho é canalizado na palavra, e a palavra é um verbo, e verbo é ação. Operai a vossa salvação. Agora, o 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Aí agora você bugou, né? Ué, é Deus ou é gente? É os dois, irmão. Já viu um casamento que o marido está no Brasil e a esposa no Japão e vai ter neném? A igreja é a noiva. Jesus Cristo é o noivo. Que evangelho é esse, onde não há relacionamento nesse casamento? A igreja é a esposa. E Jesus é o esposo. Irmãos, as alegorias, as figuras que Deus deixou na palavra, te mostram que o evangelho é relacionamento. Por isso que o véu foi rasgado de alto a baixo, para que aquela comunhão que havia entre Adão e Eva, que foi quebrada pelo pecado, fosse restaurada. Mas então, pastor, como é que é esse negócio? Simples. 1 Coríntios 3,9 fala: e de Deus somos seus cooperadores. Nós interagimos nessa coisa. Veja bem, para que nós recebêssemos a salvação, não houve interação. Ele fez tudo, tá? Não confunda a minha palavra. Mas depois que nós recebemos a salvação, nós vamos desenvolvendo ela. É isso. Mas por quê? O cerne da questão
é que muitos não entenderam o que é a graça. Lembre-se que 3 coisas testificam na terra. O que testifica na terra, amados? A água, o sangue e o espírito. Ao contrário do que muitos pensam, que graça se reduz a essa classificação, favor imerecido, isso é uma classificação medíocre, porque a Bíblia fala que a graça, ela é multiforme, a multiforme graça de Deus. Então, o que é a graça de Deus para nós hoje? Para nós hoje, a palavra. Você acha que quando você paga 100, 200 reais numa Bíblia, você pagou o valor que tem essa palavra? Eu não acredito, porque eu não acho. Você acha que essa palavra que salva o mundo, que liberta, que traz paz, vale quanto? Tem preço. Ele pagou o preço, graça. A palavra é graça. A palavra simboliza a água. O sangue. O que a palavra fala? Nós fomos salvos pelo sangue, justificados pelo sangue, e mais o quê? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Aquele sangue que nos justificou lá na cruz, e depois quando nós nos convertemos, continua valendo. Por isso, o que fala João? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Purifica em qual conjugação? Presente. Graça também. Ou você paga alguma coisa para ter esse sangue? Ou você acha que você dizima para ter acesso a esse sangue? Não! Ou você acha que você vai botar no altar alguma coisa para valer? Não, irmão, é graça. O problema é quando reduzem a palavra graça, a multiforme graça de Deus, a uma coisa medíocre que é simplesmente favor imerecido. Mas não é favor imerecido? Claro que é. Mas isso é uma abreviatura que não corresponde ao que a Bíblia diz. Quer ver mais? Para você entender o que é a graça. A palavra fala a pessoas que pensam que no processo de salvação é uma coisa tão pequena que eu vou para Jesus, pronto, estou salvo e Ele me santificou. Mas não entende que nesse processo nós interagimos. A mesma Bíblia que diz que Ele nos santificou, Hebreus 10:10 diz, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Aqui, Deus nos santificou, ok? Só que não para aqui. Agora, observe 1 de Pedro 1,16. Sede santo, porque eu sou santo. Agora, não está dizendo que Jesus, só Deus que nos santificou. Está falando para a gente ser. Em outro texto fala, seguir a paz e a santificação. Agora, observe o que vai dizer Apocalipse 22:11. O livro da revelação, olha que revelação maravilhosa que ele vai nos trazer. Apocalipse 22:11. Quem é justo, faça a injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Se na lei, Moisés falou, santificai-vos hoje, e amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós, como que na nova aliança a gente não faz nada? Então inventaram um evangelho, que você senta na janela e agora é sua vitória, tu não faz nada. Mas o evangelho é uma interação. Mas, aí você vai dizer assim, mas Jesus já não fez tudo? Dessa forma, o meu povo se perdeu, porque lhe faltou conhecimento. A caixinha não te mostra a Bíblia toda.
A caixinha te mostra aquilo que eles querem engendrar na tua mente, que é muito agradável. O que eu falei que a graça é o quê? O sangue, a água, a palavra e mais o quê? O Espírito. Observe. O que é a graça? Hebreus 10, 29 diz: não façais agravo a quem? Ao Espírito da graça. Amados, a graça é o Espírito Santo morando em nós. Na lei, ninguém era chamado de templo. No Velho Testamento, não tem aquele versículo que está em Coríntios que diz: temos um tesouro em vaso de barro. Aí a pergunta é: o Espírito Santo veio morar em nós para quê? À toa? Não, irmãos. Pedro disse: nele nos movemos, e nos ouvemos e movemos. A graça é o Espírito Santo em nós agindo. Entenda bem. Colossenses 1, 29. Veja o que diz. Colossenses 1, 29. Isso é a graça, amado. A graça desconhecida. E Paulo dizendo aqui, ó: e para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Que eficácia é essa, irmãos? Se você for no grego, essa eficácia que obra em Paulo é poder. A pergunta é: Paulo era um Superman para ter poderes? É óbvio, irmãos, que a eficácia que estava em Paulo é o tesouro em vaso de barro, é a graça se movendo nele. Então, o fato do evangelho ser dinâmico de ação também não quer dizer que existe mérito em você pelo que você faz, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Trocando isso em miúdos, quando se fala que nós operamos a nossa salvação, e é Deus que opera em nós, é simples, é que o Espírito Santo em nós, se nós dermos vazão, ele nos leva a orar, ele nos leva a jejuar, ele nos leva a ler a Bíblia, e isso produz em nós a santificação, simples assim. O ponto é, se não entendermos que a santificação tem que ser seguida, esta carne não se converte, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Ninguém, quando aceita Jesus, vira anjo. Nessa carne não se converte. Se você não tiver uma vida de oração, de comunhão com Deus, através do Espírito Santo, a tua carne vai prevalecer. É por isso que você não consegue se livrar do pecado, porque você não entendeu que ser cristão não quer dizer que você está livre da sua carne. A libertação da carne só ocorrerá no arrebatamento. Gálatas diz, Paulo disse a Gálatas: andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Em Romanos, Paulo disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Não há condenação, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não para aí. Eu já estou em Cristo Jesus, eu tenho um cartão de membro, eu dou oferta da igreja, eu uso até um paletó. Você está em Cristo Jesus, mas você anda segundo o quê? Qual é o botão que eu aperto para andar segundo o Espírito? Não tem botão, irmão. Relacionamento com Deus. É o que Paulo dizia em 1 Coríntios 9, 27. Porque eu luto, não combatendo a coisa incerta, não como esmurrando o vento, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu pregando, eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. De que Paulo estava dizendo. É o que ele vai dizer agora em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, muitas vezes. Em jejum, muitas vezes. Ele dissocia quando ele passava fome e quando ele jejuava. É isso que falta na igreja, é entender a graça. Agora, uma coisa que talvez você não percebeu, que em
todas as caixinhas são peculiares. Sabe o quê? Nenhuma dessas caixinhas te conecta a Deus. Você não faz nada, não é verdade? Não. Eu vim para a igreja como se fosse um cliente, né? O pastor sobe o monte, vai orar, Jesus já fez tudo, você não faz nada. Como é legal, né? Tu não tem compromisso nenhum com a igreja, com o pastor, com o irmão. É muito bom, rapaz, é uma maravilha para quem não quer compromisso. Eu gostaria de chamar de evangelho freelance, né? Tinha até a musiquinha do passado, né? Freelance, é freelance. É por isso que a igreja está enferma, depressão, angústia, sofrimento, não tem paz, porque colocaram as pessoas em caixinhas. Simples assim. Agora, isso não é um evangelho, isso é um evangelho híbrido. Só que, como eu já falei, o evangelho não tem como misturar. Ele não se adapta a nada, ele não tem coadjuvante, o evangelho é um só, e é puro. Agora, observe uma coisa, duas coisas importantes. As caixinhas costumam dizer, mas, eu ouvi falar, mas Paulo era, não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Bater e abrir-se-vos-á. Se você bater e buscar, você pode ser usado como Paulo ou mais do que Paulo, porque lá no livro de Tiago diz, Tiago escreveu, Elias era um homem segundo as mesmas paixões que eu e você, e orando por 3 anos e 6 meses não choveu. Se você quiser aceitar esse evangelho medíocre, que diz que Jesus já não faz mais, eu respeito você, continuaremos amigos, claro, se você quiser, mas a Bíblia não diz isso. Jesus não mudou. Agora, para terminar, eu vou perguntar para você, qual é a diferença que existe nesse evangelho das caixinhas para a lei? Irmãos, o que tinha na lei? Na lei tinha ordenanças, promessa de bênção para quem cumprisse e punições gravíssimas para quem não cumprisse, não é isso? É o que tinha na lei. O que tem na graça? Quando eu falo graça, é nova aliança, né? É subentendido. Leis também, para você seguir. Igual a velha aliança. E nisso é igual. Se você viver um evangelho onde só existem leis, ou seja, mandamentos e preceitos, não muda nada da velha aliança. Você poderia falar, Senhor, me leva para o passado, que para mim, você não entendeu que a vinda de Cristo foi para nos unir a Ele, nos reconciliar. Bom, agora, o que tem na lei e o que tem na graça? Leis, tem na lei e tem na graça, ok? Agora, o que tem na graça, mas não tinha na lei? O quê? Empoderamento para cumprir a lei. Por que veio a lei? Para que o pecado se tornasse excessivamente maligno. Nos serviu de aio para conduzir a Cristo, mas a lei nada aperfeiçoou. Então, se você estiver vivendo na graça, como era na lei, não mudou nada. É esse evangelho que estão pregando, que você vai para Cristo e você não faz nada, porque a salvação é pela graça e tu não faz nada, tu está na lei e nem percebeu. O que aconteceu? A lei veio provar para o homem que era impossível acertar. A palavra diz, Deus que olhou do céu, não viu um justo sequer. Não foi possível pela lei o homem ser salvo. E se eu viver dessa forma na nova aliança, não valeu nada o sangue de Cristo? Não, irmão, a palavra fala nenhuma condenação à paixão de Cristo Jesus. Aí eu sou crente, mas quando eu fico nervoso eu falo os palavrãozinhos, mas é normal. Tu acha? Eu não acho. Aí eu sou crente, mas
de vez em quando eu tomo só um copinho de chopp só, mas tudo bem. Tu acha? Eu sou crente, mas eu não consigo dormir se eu não tomar uns 4 comprimidos. Tu acha que é normal? Tudo bem, eu respeito você, sem problema. Só que isso não é evangelho, tá? Desculpe a franqueza. Por que, amado? A lei não resolveu. E você reconhecer essa graça, ok? Você valorizar o sangue de Cristo é entender o que tem na graça que não tinha na lei. Empoderamento através da eficácia que obra em nós poderosamente, que é o Espírito Santo morando em nós. Irmão, o que não tinha na lei, o Espírito Santo não podia morar nas pessoas na lei. Se o Espírito Santo pudesse morar nas pessoas na velha aliança, nem precisava de Jesus morrer, irmão. É isso que eles não entenderam. A morte de Cristo foi para cravar a cedro que nos era contrária. Ele pagou o dote para casar com a noiva, irmão. As pessoas não entenderam isso. Ele morre na cruz, morrendo a nossa morte, pagando nossos pecados, para reconciliar. É isso que está lá. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Ele veio morar em nós. Para quê? Para quê? Para você ficar dizendo, não, é pela graça eu não faço nada. Não, para ele se mover em você, para você orar, para você jejuar, para você pregar, para você ser uma nova criatura. É isso. Mas esse evangelho da caixinha, você não faz nada. Você não entende que você tem um Deus morando em você. Se é que o Espírito Santo habita em você, né? Porque se você não sente o Espírito, peça ao Senhor para ele vir morar em você. Mas eu creio que ele mora. Só que você ainda não deixou ele agir em você, porque disseram para você que é só pela graça, que você não faz nada, que ele já fez tudo. Então, o que tem na graça, que não tinha na lei? O sangue de Jesus zerando a nossa conta, graça, tu não pagou nada. Mas quando ele paga a nossa dívida e zera a nossa conta, não foi só para você ser justificado, não. Foi para quê? Para que ele pudesse morar em nós, para dar condição de eu e você sermos templo do Espírito Santo. Fosse para enviar o Consolador, ele fala para os discípulos: vocês estão tristes, porque eu vou embora. Para e pensa, eles andando com o mestre, comendo com o mestre, contemplando o mestre, e agora o mestre fala que ele vai embora. O que ele vai dizer? Não, eu não vou deixar vocês sozinhos. Agora, eu sei que vocês estão tristes, porque eu estou dizendo que eu vou embora, mas eu tenho que ir, sabe por quê? Se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito de paz que o mundo não pode receber, que estará no meio de vós e habitará em vós. Ele vem morar conosco, irmãos. Mas de que vale isso? Se as pessoas disseram para você que a graça é só favor imerecido, se você não entende que o Espírito Santo quer se mover em você, e 50 dias depois, o Espírito Santo desceu, e veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e línguas de fogo repartidas sobre todos, e a igreja cresceu, e onde passava a igreja, havia milagres, sinais, havia paz, havia amor. É isso que saiu do meio da igreja. Hoje, ele não trabalha mais. Sabe por quê? Inventaram um outro evangelho, uma outra caixinha que eu esqueci de falar, a caixinha do ativismo cristão. Se você ler Atos dos Apóstolos, tudo que ela fazia, ao invés de matar cabrito, guarda-sábado, lua nova, o que eles faziam? Jejum, oração, leitura da Bíblia e cuidar dos mais pobres. Era isso. Era isso. Mas
inventaram o quê? O ativismo evangélico. Eu sou crente por quê? Qual é teu dom? Qual é teu ministério? Meu ministério é cantina. Tem ministério da cantina aqui, pastor? Pode procurar outra igreja. Aqui não tem ministério da cantina. Na Bíblia não tem ele. Tem gente que acha que vai morar no céu porque faz umas coxinhas maravilhosas para vender na cantina da igreja. Tem igreja que fala assim, cadê as irmãs cantineiras? E o tempo que a igreja gasta fazendo coxinha para vender, que não dá lucro, se gastasse em oração, a igreja não seria tão derrotada. A igreja, é difícil conseguir pessoas ativas, não é verdade? Que tem crente que não quer fazer nada na igreja. Aqueles que querem fazer, em vez de trazer aquela pessoa para orar e jejuar, e ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não. Eles pegam, você vai fazer cantina. E você? Você vai convidar cantor para cantar na igreja, celebridade. E aí você? Você vai ser um braço da igreja na política. O político vai trazer dinheiro para nós. E você? Você vai fazer a ornamentação para a igreja. Aí a festa da orquestra, ornamentação. Acabou a festa? Aquela já não serve, né? Agora é a CIB, aí é outra ornamentação. E tempos e horas que se gastam fazendo ornamentação. Horas preciosas para se gastar no estudo da palavra, na oração, no jejum, ou até mesmo na evangelização. O outro, qual é o teu ministério? O meu ministério é coreografia. Quantas horas se gastam para poder fazer uma coreografia bem sincronizadas? Mas na oração, se chamar para orar 1 hora, já não quer orar, que é muito tempo. É isso. A caixinha do ativismo cristão. E ele pensa que ele é crente porque ele faz coreografia, porque ele faz a coxinha para a cantina. Ele pensa que ele é crente porque ele ornamenta a igreja. Ele pensa que ele é crente porque ele toca na banda, que ele canta no grupo. Nós viemos para Cristo para ser santificado. Seguir a paz e a santificação de fé em fé, de glória em glória. Ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Isso não acontece quando você fica enrolando coxinha, fazendo coreografia. Isso acontece quando você lê a Bíblia, ora e jejua. É o tripé do Evangelho: oração, jejum, leitura da palavra de Deus. Era o que a igreja primitiva fazia. Claro que esse Evangelho não tem expressão. Por isso Jesus disse: o reino dos céus não vem com aparência exterior. O que dá aparência, né? É a ornamentação da igreja, é luzes piscando, é fumacinha saindo, é as meninas dançando. Só que isso não liberta. Por isso que a igreja é fraca, é enferma, é doente e é derrotada. É isso. Pastores que não têm coragem de esperar Deus mandar as ovelhas e transformam a igreja num clube social, só para dizer: a minha igreja está lotada. Se esquece que Noé pregou anos a fios e só a família dele que salvou, e ele não parou de pregar. Amém, amados? Então, me perdoe a franqueza. Eu sei que talvez você nem vai ficar mais no nosso canal, talvez você nem vai ouvir mais a minha pregação, mas eu sei que um dia eu vou estar diante de um trono branco, e eu vou ter que dar conta da minha covardia de não falar a verdade para você. E entre ser talvez até ultrajado por alguém, eu prefiro ser ultrajado e desprezado por pregar o evangelho da Bíblia, do que um dia eu escutar de Deus que eu fui omisso. A palavra fala que muitos de vós não queiram ser mestres, porque receberão mais duro juízo. Então, que você possa meditar, ler a palavra e entender que o evangelho é além do véu. E eu te pergunto, qual é a tua caixinha? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Ó Deus, quantos, ó Deus, aprisionados em caixinhas,
vivendo um evangelho medíocre, Senhor, vivendo, ó Pai, na periferia do reino, ó Deus, ó Pai, abre os olhos, Senhor, que esse véu possa ser tirado, ó Pai, que eles possam viver, sentir o gozo da salvação, ó Pai, serem verdadeiramente novas criaturas, Senhor, que o espírito de humildade possa entrar no coração daqueles que amam mais a placa da sua igreja, que amam mais a sua comunidade do que a tua palavra. Ó Pai, aviva a tua igreja, Senhor, cura, Senhor, essa igreja enferma, Pai, que abandonou a tua palavra e preferem o ativismo cristão. Sim, Senhor, aviva a tua igreja, Pai. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor, para que possamos suportar, ó Pai, as perseguições, as afrontas por causa de pregar a tua palavra. Senhor, dá-me graça para que eu não seja covarde, porque eu sei que um dia eu vou ter que dar conta daquilo que eu estou falando. Pai, a minha oração é que tu me dê graça, e que tu dê graça a esse povo para prosseguir na tua palavra, mesmo que às vezes hajam calúnias, pedradas, desprezo e a indiferença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.